Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Pílula Clássica aqui no nosso podcast. A ideia é falar mais livremente aqui, de uma maneira um pouco mais curta, sem roteiro, sem planejamento, sobre coisas sobre reflexões que vêm à minha mente durante a semana, ou sobre perguntas que as pessoas fazem nas redes sociais, ou no DM, né? Enfim, assuntos talvez da semana que impactam mais aí a nossa bolha aqui, vamos dizer assim. Mas hoje eu queria falar uma reflexão muito rápida aqui pra vocês, pra semana, né? Pra você ouvir aí enquanto tá lavando a louça, indo pro trabalho, né? Na academia, sei lá, sobre modinhas e estereótipos. Aí tu pode perguntar assim, ainda mais quem nunca ouviu aqui o podcast, pode perguntar assim, cara, por que falar sobre modinhas e estereótipos no podcast de cultura clássica? É simples, né? Porque isso virou item mercadológico, né, nas redes sociais. Então, eu queria falar aqui hoje, aconselhar quem tá ouvindo, isso inspirado numa conversa que eu tive, uma pergunta que uma seguidora me fez tempos atrás sobre ordem nos estudos, né? Ela estava sentindo certa confusão sobre o que estudar primeiro, o que ler primeiro e tal. E, cara, a internet tá cheia de porcaria a respeito disso. Tem um milhão de clubes do livro. Eu não tenho nada contra clube do livro, pelo contrário, que tenha 1 trilhão. O problema é que as pessoas que seguem vários clubes do livro, elas ficam perdidas, né? Então elas veem todo mundo fazendo clube do livro, não sei o quê, vê, assim, sei lá, segue 10, 15 pessoas que falam de vida intelectual na internet. E eu queria falar sobre isso aqui hoje, que é o seguinte: fuja das modinhas, dos estereótipos, e fuja das regrinhas, dos clubinhos, e das patotinhas da internet. Por quê? A coisa acontece, pessoal, na vida real, tá certo? Então você que quer estudar, que tu quer ler, quer se aprofundar nos assuntos, você não quer. Desculpa pelo nariz, tá, pessoal? Aqui em Brasília é complicado. Sou muito alérgico. Muda a umidade e eu fico mal já. Mas assim, você não quer ser um ignorante, você quer ser uma pessoa que tem uma cultura, você quer transitar na cultura universal, quer conhecer a cultura do seu próprio país, etc, etc. Rapaz, a coisa acontece fora das redes sociais, tá? Quanto mais você fica no clubinho de certo influenciador, né, quanto mais você fica em patotinhas, né, em ninhos de ideiazinhas, né, de pessoas que se comportam igual, que tem até uma maneira de se vestir, tem regras de palavreado tácitas, né? É claro que as regras de palavreado devem existir, mas naquilo que compete à decência, né, obviamente. Mas, assim, sabe, uma coisa estereotipada, né? Então, fuja desses locais, porque isso vai te travar, tá certo? Essas modinhas e esses clubes que têm surgido no Brasil, intelectuais, eu não pretendo detalhar isso aqui, porque eu pretendo fazer um episódio com um convidado sobre esse assunto. Isso tem tolhido muitos talentos, né? Pessoas que começam se interessando com curiosidade genuína a respeito de vários assuntos, começam estudando honestamente, sabe, frequentando bons livros, adquirindo cultura, essas pessoas vão se perdendo. Porque elas começam a entrar nesses clubes, né? Assim, nesses grupinhos, e começar a dar opinião temerária sobre assuntos que ela não estudou, né? Se comprometer em, às vezes, dar aulas, né, mentorias, fazer vídeos sobre coisas que ela não sabe, entendeu? Coisas que ela nunca leu, nunca refletiu sobre, entendeu? Então a pessoa fica presa a isso, e aí as vocações são capadas, né? São coisas que os talentos são devorados por isso. Então, fuja dessas modinhas, tá certo? Fuja dos estereótipos de você. Ah, não, o intelectual, tem que ter uma biblioteca em casa, né? Porque tem que ter os livros clássicos e as melhores edições. Cara, para com isso, cara. Não é todo mundo que tem esse dinheiro, entendeu? Muita gente lê, sim, eu inclusive, né? Muita gente lê PDF com direito autoral já liberado.
A maioria das pessoas que estudam seriamente tem bibliotecas que não são tão grandes, né? Porque isso custa dinheiro, entendeu? Entendeu? Então, assim, até porque as pessoas que querem estudar genuinamente são pessoas que se viram. São pessoas que se viram, sabe? Tem PDF, tem livro na estante, né? Na medida do possível, livro de sebo. Então, não caia nessa, pessoal. Sabe? A maioria desses influenciadores tem, às vezes, sabe, faz muito dinheiro com marketing digital, vendem cursos caríssimos que não agrega nada, sabe? Esses cursos não agregam nada para os alunos, às vezes. Só é aquela pompa, né? De ficar citando obras desconexas, teorias desconexas com conclusões precipitadas, né? Então, muito cuidado, tá? A reflexão da pílula aqui hoje é para você sair dessa meta-realidade que é a rede social, entendeu? E voltar para a realidade. A verdade é essa. A coisa acontece na realidade. Rapaz, como que é prazeroso. Assim, você progredir nos estudos sem que ninguém veja, entendeu? A maioria das pessoas sérias mesmo, que, assim, que estão produzindo grandes obras, os ambientes mais frutíferos intelectualmente do Brasil hoje, cara, quase não estão presentes na rede social, entendeu? As pessoas que têm mais potencial para produzir boas obras, cara, a maioria não tá muito presente na rede social. Até tem canal no YouTube, tem cursos, mas assim, são coisas acadêmicas, né? São coisas mais low profile, sem campanha, patrocinado, videozinho de Reels. Então, para nossa vida, para aqueles que desejam realmente ter uma cultura, estudar sobriamente, né, com sinceridade, sem ficar palpitando sobre coisa que não conhece, né, lançando curso sobre coisas que não sabem, sabe? Como que você, cara, como tem isso hoje, pessoas que têm muitos inscritos, ou muitos seguidores, e a pessoa não consegue ficar sem falar, e ela começa a falar sobre coisas que ela não domina e passa vergonha, sabe? E o pior não é passar vergonha, o pior é influenciar mal as pessoas. Então a ideia pra gente é manter a vida um pouco mais sóbria, entendeu? Cara, vida de estudos, vida de leitura, pra quem gosta, acontece do jeito que tem que acontecer, cara. Então, por exemplo, às vezes tem gente. Eu tava conversando com um amigo um dia desse aí. Cara, a maioria, pô, lê livro, a literatura brasileira no ônibus, no metrô. Eu não consigo porque eu fico tonto. Mas, assim, às vezes, em intervalo do almoço ali do trabalho, pego um livro pra ler, né? Em casa, dedico um tempo pra leitura. Então, assim, volte um pouco os pés pro chão ali, do seu dia a dia, tá bom? Fuja desses clubes. Olha, uma boa métrica pra mim, apesar de eu não cumprir com isso muitas vezes, mas é o norte que eu tenho. Porque eu acabo vendo muita coisa do Papo Clássico, né? Tem convidados pra chamar, tem que acompanhar as redes e tal. Mas eu consumo muito pouca coisa mesmo do Instagram. Eu tento botar uma meta assim, cara, eu vou ler ou estudar mais tempo do que eu fiquei olhando rede social, entendeu? E pra ser bem sincero com vocês, eu sou tão avesso a esse tipo de coisa, esse espírito de clube que tem nos meios intelectuais do Brasil, intelectuais entre aspas, né? Que são verdadeiras porcarias, a maioria deles. Eu sou tão avesso a isso que as minhas redes sociais, a privada, né? A minha pessoal, não a do Papo Clássico, é, eu sigo tudo menos coisa de intelectual, entendeu? Sigo coisa de esporte, que eu gosto de acompanhar quando eu olho, coisas de, sei lá, cara, sei lá, de curiosidade sobre alguns tipos de assuntos. Então, assim, fiquem um pouco na realidade, façam o que é possível para você fazer, não se prendam. Existe certa ordem das disciplinas, como nós já falamos nos episódios aqui no podcast. Ouça esses episódios, tá? Mas existe certa desordem também. Não das disciplinas, mas no dia a dia.
Então, o dia a dia ele traz consigo certa desordem. Então, você vai fazer aquilo que está a teu alcance. Então, não se atenha muito a regrinhas, sabe? Olha, lê isso aqui, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Você não pode ler nada diferente. Tem que ser exatamente isso aqui, né? É claro que existe certa gradação para certos assuntos, né? Você não vai ler, por exemplo, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, você não vai entender sem conhecer a filosofia de Aristóteles, né? Sem ter lido razoavelmente Santo Agostinho. Não se pode fazer isso, né? Seria uma imprudência. Mas, por outro lado, existem trechos da Suma Teológica que você pode sim ler sem ler Aristóteles. Então, existe uma gradação nisso aí, sabe? Cuidado com o excesso de regras e com a falta de regras, tá? Respeite o tempo, respeite a sua rotina em relação à vida de estudos, tá? As pessoas não precisam saber o que você está estudando, você não deve ficar sempre compartilhando tudo. Eu, por exemplo, os meus principais objetos de estudo, eu não compartilho no Papo Clássico. São privados, né? É o tempo que eu dedico aqui, paralelo, sabe? Então, mantenha assim também, porque é assim que as coisas frutificam, tá bom? Eu espero que isso tenha agregado, porque muita gente está se sentindo confusa. Fique com a gente, ouça bons podcasts, veja bons conteúdos no YouTube, mas, cara, Instagram e, sinceramente, cara, Instagram, assim, e rede social mais assim é complicado, entendeu? Então, fique menos tempo nas redes e mais tempo sozinho, com os livros, com os estudos, com boas conversas, né? E, galera, sem muita loucura, né? A vida, ela tem um pouco dessa desordem do dia a dia, mas a gente também tem os nossos compromissos sociais, né? Os nossos deveres na igreja, com a família. Então, sem muita doideira, né? Ah, não, eu tenho que estudar. Um dia desse eu tava assistindo uma live de um conhecido, e aí perguntaram, tipo, ah, não, pô, eu tenho um amigo que estuda 6 horas de filosofia por dia. Cara, eu acho que isso é impossível, entendeu? Eu acho que isso é muito difícil, tá? Então, não se atenham a essas coisas, sabe? É uma coisa muito complicada. Faça o seu, entendeu? E faça coisas também que você tenha alegria em fazer. Faça um esporte, se reúna com seus amigos. Você não precisa ficar falando de assunto intelectual com seus amigos sempre. Existe sim certa prudência em como levar a vida de estudos, entendeu? Os intelectuais, os grandes intelectuais do passado sempre tinham, salvo algumas exceções como Aristóteles, Platão e São Tomás, eles sempre tinham ofícios, tinham hobbies, né? Então, assim, muito cuidado, tá? Equilibre muito bem os pratos e fuja das modinhas, porque as modinhas e os estereótipos e os clubinhos de vida intelectual só vão poluir a sua jornada e dificultar o seu caminho, tá bom? Espero ter ajudado, pessoal. Esse aqui foi o nosso primeiro Pílula Clássica, espero fazer mais vários outros, mais curtos, né? A ideia é essa. E espero ter ajudado. Valeu, até a próxima.